Sabe aquele negócio de brasileiro de comer um churrasquinho assim em casa? Pois é, que não pode não. O MST da Europa é tipo isso que tem aqui. Reza a lenda que você só conhece um lugar depois que você vem morar nele, né? E é verdade. Hoje, há 7 meses vivendo aqui em Madrid, eu vim compartilhar com vocês as minhas top curiosidades que eu só descobri sobre a Espanha depois de vir viver. Pra você que ainda não me conhece, prazer, Liz. Tô aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência de vida de imigrante, já há 7 meses vivendo aqui em Madrid, capital da Espanha. E eu comecei esse vídeo lá no Instagram, então se você ainda não me segue, quiser conhecer um pouco mais do dia a dia, dos bastidores da vida de imigrante, só seguir lá, Liz em Madrid. E a primeira curiosidade que eu vou compartilhar com vocês é sobre um movimento anarquista que começou lá na década de 80, que existe aqui na Espanha até os dias atuais, que são os Ocupas. Sim, isso mesmo, minha gente. É um grupo que simplesmente invade a casa da galera, tipo o nosso MST do Brasil, só que uma versão urbana. Eles invadem casas que normalmente estão ali fechadas, ou para aluguel, ou imóveis, né, pontos comerciais que estão fechados, sem ninguém morando naquele momento, ou casas de veraneio, coisas do tipo, e sim, eles se instalam ali, pedem ali uma pizza no teleentrega, começam a ter um comprovante ali de residência e a partir daí entra-se uma ação civil que pode demorar meses ou anos para esse dono desse imóvel conseguir reaver ali o seu imóvel, seja casa, ponto comercial, que seja, porque sim, é como se fosse legal. Isso porque eles vão justificar que essa pessoa estava com esse imóvel desocupado, que não tinha ninguém morando ali. E é um movimento que cresceu muito em 2008, quando teve a crise, a grande crise aqui econômica da Espanha, e que muitas pessoas perderam o emprego, não tinham condições ali de arcar com seus aluguéis, então ficaram morando nas casas, alegando que eles não tinham um lugar para ir e nem dinheiro para pagar as contas, e também entraram nesse pacote e se expandiu aí os Ocupas com K, isso mesmo, sim, ó, K de propósito. E, gente, assim, é tipo MST mesmo, gente, é comunismo do tipo, eu não tenho, mas você tem dois, então divide comigo a força. Comentei sobre essa curiosidade lá no Instagram, que foi quando eu contei pro pessoal que sim, aqui na Espanha tem umas multas um pouco bizarras, vamos dizer assim, um pouco atípicas do que a gente tá acostumado aí no Brasil. Comentei no primeiro vídeo lá do Instagram, quem viu sabe, se você não viu, vou deixar o link aqui na descrição, que acontecem umas multas meio esquisitas, do tipo, se você lava seu carro aí na calçada da sua casa, na porta de casa, você pode pagar aí até uns 3.000 euros de multa, mas também tem outras que são um pouco bizarras e eu vou comentar com você. Do tipo, se você dormir no seu carro e ele estiver no meio da rua, você pode pagar uma multa aí entre 100 a 200 euros, porque isso pode ser considerado um estacionamento irregular. Sabe esse pessoal que às vezes a gente vê vídeo viralizando nos Estados Unidos, que as pessoas estão morando dentro dos carros? Pois é, isso aqui na Espanha não rola, porque se te pegarem, minha amiga, tu vai ser multada. Outra multa um pouco peculiar e com um valor assim bem salgado é fazer xixi em via pública. Sim, minha gente, se você for pego ou denunciado aí fazendo isso em via pública, você pode pagar a bagatela de 750 euros de multa. O que é engraçado, porque logo na minha primeira semana, logo quando eu cheguei aqui na Espanha, eu peguei um vizinho, assim, simplesmente fazendo xixi, literalmente, no meu jardim. Sim, no prédio, no condomínio ali, o cara simplesmente baixou as calças, era um senhor de idade, tava até com um andador desses que idoso normalmente usa, e fez o seu xixi, como dizem aqui, fez o seu pis. Porque assim, xixi aqui, o apelido, né? Xixi, traduzindo seria pis. Outra multa que também é um pouco, assim, atípica do que normalmente a gente vê no nosso querido Brasil é se você for pego bebendo pelas ruas, pelas calles do centro histórico de Madrid, tu também pode ser multado aí em torno de 600 euros, mesmo que seja uma latinha. Se te pegarem, você pode ser multado. Então, se você é turista, já fica aí a dica para ficar esperto com essas coisas. Uma curiosidade sobre, não Espanha, mas Madrid em específico, é que as estações do ano são, de fato, muito marcadas. O que acontece? É frio de verdade. É outono? É a cara do outono de verdade. É a folha caindo, tons terrosos, aquele clima friozinho agradável. É primavera? Sim, tem flor para todo lado. Tudo muito florido. Porém, todavia, entretanto, com a primavera também vem o quê? A crise alérgica do tal do pólen, que é uma curiosidade que eu não tinha ideia antes de eu vir morar aqui. Gente,
Todo mundo. É tipo assim, 90% da população está se queixando do pólen, do tal do pólen. É olho que fica lacrimejando, tudo muito seco, garganta pigarreando, nariz, enfim, gente. Graças a Deus, até agora estou ilesa. Estamos chegando aí já nessa reta final de primavera. Hoje eu tô gravando pra vocês. Estamos em junho. Porém, sim, é nítido. Você olha pro ar, você vê, assim, aquelas coisinhas, os pozinhos voando. Nas calçadas, nas varandas, a gente vai lavar, tá tudo assim, parecendo uma camada de poeira, porém é o pólen e causa muita alergia. Adendo também, importante como curiosidade, que alergista é um dos médicos aqui mais disputados, principalmente nesse período por conta desse boom, dessa crise geral que todo mundo tem de alergia ao pólen. E outra curiosidade que eu não sabia antes de vir morar aqui é que, de fato, o verão aqui é verão de verdade, gente. Eu, como uma boa brasileira que sou, não imaginei que de fato as temperaturas aqui fossem tão quentes. Não chegamos no verão ainda e hoje, e especificamente no dia que eu tô gravando pra vocês, dia 9 de junho, estamos tendo a temperatura mais alta desde que eu cheguei aqui à Espanha, há 7 meses. Hoje irá bater 32 graus lá fora. Tô olhando ali pela janela, minha amiga, é um calor seco, muito diferente do que a gente tem de paralelo com o calor no Brasil, que é um calor com umidade, que sempre chove no verão, né? Aqui não, é seco real. E eu não tô, assim, muito preparada já com expectativas pra ver como vai ser o verão de verdade assim que ele chegar, porque reza a lenda que batem temperaturas aí acima de 40 graus. Que Deus nos ajude a sobreviver. Uma curiosidade sobre aqui Madrid, especificamente aqui as cidades que estão cercanas ali de Madrid metropolitana, as cidades são chamadas de pueblos. Esses pueblos, como aqui onde eu vivo, especificamente na Sierra de Guadarrama, sim, é a região mais serrana, onde os climas, a temperatura, né, o clima aqui é mais frio do que normalmente Madrid, que tá mais embaixo. O pessoal vem passar as férias, né, tem suas casas de veraneio, correndo o risco de serem invadidas por ocupas, mas aqui é a região mais fria de Madrid, então nesse período agora de verão que dá o clima, o pico, né, de temperaturas mais altas, as pessoas vêm passar suas férias por aqui. E é isso, pessoal, essas foram algumas das curiosidades. Se você não viu, eu fiz uma sequência desse vídeo, deixei lá no Instagram contando mais algumas coisas em relação a essas multas bizarras que tem aqui em Madrid, mas se você quiser ver uma parte 2, uma continuação desse vídeo, porque tem muita coisa ainda pra compartilhar com vocês, comenta aqui, quero a parte 2. Beijo!